E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando é o JP. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre como que eu faço um deployment de um modelo de Data Science, Machine Learning, que eu construí dentro do Watson Studio e fazer o deployment dele para o Watson Machine Learning Services, o WML. Então aqui, vocês já devem estar vendo a minha tela. Essa aqui é a interface padrão do Watson Studio, ou do Cloud Pack for Data. E basicamente ela se divide em duas interfaces, né? Projects, que é onde a gente constrói os nossos modelos, onde a gente explora as bases de dados que a gente tem e efetivamente modela algo, um algoritmo de machine learning, por exemplo, e deployments, que é onde a gente conecta o nosso WML a Watson Studio e aonde vai rodar o nosso modelo propriamente dito, de forma que a gente consiga acessar esse nosso modelo através de uma chamada de API, ou seja, uma chamada de HTTP pelo browser mesmo, passando alguns parâmetros de segurança e a gente obter uma predição, por exemplo, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, para fazer esse deployment é vir aqui em Kick Navigation, Deployments. Dentro aqui dessa aba Deployments do Watson Studio, a gente vai configurar então os espaços que vão receber esses modelos que nós construímos, tá? E basicamente os deployments a gente pode entender da seguinte forma, né? A gente tem uma grande organização, por exemplo, uma empresa qualquer, e dentro dessa grande organização, a gente vai estar rodando todos os nossos modelos de aprendizado, os nossos modelos de data science, dentro desse serviço, dentro do Watson Machine Learning Service. Só que à primeira vista parece ser um pouco desorganizado, né? Do tipo, todos os modelos vão ficar aqui? Sim, mas a gente consegue organizar eles criando spaces, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Cada deployment que a gente for fazer, cada modelo que a gente for subir aqui para o WML, a gente vai ter um space associado, ou seja, vai ter um espaço único aonde a gente vai colocar somente os modelos que fazem sentido dentro daquele espaço. Então, voltando, pensando um pouquinho na organização, a organização é dona do serviço, do WML, e os departamentos dessa organização vão ter os seus respectivos spaces, de forma que somente nesses spaces tenham os modelos que lhe interessam. Então, de repente, o modelo que faz a predição X e o modelo que faz a predição Y para o departamento Z. Ele precisa desses dois modelos. Enquanto isso, um outro modelo da empresa está apartado desse space, está em outro local, está dentro do space X, por exemplo. E assim a gente organiza melhor os modelos que a gente está construindo, né? Então, ao criar um space, a gente precisa dar um nome para ele. Eu vou dar o nome, então, de JP. Ele simplesmente vai ver aqui se eu posso colocar ou não, né? Obviamente eu posso. Uma descrição aqui que é totalmente opcional. Eu posso colocar uma tag que é opcional também, uma forma de eu delimitar melhor ou identificar melhor do que se trata esse space. Eu vou colocar aqui departamento J. Preciso ter um Object Storage associado a isso, justamente porque é onde eu vou armazenar o modelo dentro do meu WML. E feito isso, eu já posso criar, né? Então aqui ele está criando o meu space. E uma vez com o meu space criado, eu vou poder realmente fazer o deploy dos modelos que eu criei no Watson Studio. Esse é um processo que deve levar mais ou menos de 1 a 2 minutos no máximo, justamente porque a única coisa que ele está fazendo aqui é criando um bucket dentro do meu Object Storage para armazenar os modelos que eu estou criando aqui, né? Então, ó, legal, criou aqui. Se eu clicar em View New Space, ele já vai me direcionar para o meu space que eu acabei de criar. E aqui tem as abas de como ele funciona. Importante para nós aqui é somente Assets e Deployments, que é onde a gente vai ter a base dos nossos modelos, que é os assets, e o deployment propriamente dito, que é onde vai estar hosteado no WML e a gente vai conseguir acessar por uma chamada HTTP. Jobs, Access Control e Settings é importante para a gente ter o controle de como é que está o nosso ambiente, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, deixa eu só a gente fazer o deployment aqui, tá? Então, vamos voltar para a tela inicial do Watson Studio, né? Para isso eu preciso apenas clicar aqui, Cloud Pack for Data. Então aqui ele voltou para mim já na tela inicial. Eu já tenho um projeto de exemplo aqui, que eu já tenho um modelo construído, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Então, aqui dentro do meu projeto de exemplo, eu tenho alguns assets, né? Eu tenho o meu dataset, que está aqui, eu tenho o meu Modeler Flow, que foi o que eu usei para construir o meu modelo. No caso, é esse cara aqui, o SPSS, né? Onde eu já tenho aqui um fluxo de um determinado modelo qualquer, utilizando aqui árvore de decisão para isso, e eu já gerei um modelo para ele. E esse modelo, assim que eu gero o modelo no SPSS, por exemplo, o que ele faz é ele exportar o modelo para cá. Então a gente vai ter uma aba aqui no Watson Studio chamada Models, aonde a gente vai ter quais são os nossos modelos que a gente criou, né? Quais são os modelos que a gente criou dentro do SPSS, por exemplo, e eles vão estar todos armazenados aqui. E aqui a gente já consegue ver qual o tipo desse modelo. Então aqui o meu é um modelo construído em cima de algoritmo PMML, a versão 4.2. A especificação do software que roda ele dentro do WML é o Spark MLib 2.4. E a última vez que eu modifiquei aqui, então, no dia 20 de novembro. Né? Eu tenho aqui, então, dois modelos e eu vou fazer o deploy da árvore de decisão. No caso, esse cara aqui, o tree. Basta eu clicar nele e aí ele vai me guiar para essa tela aqui, essa tela de deployment. Né? Então aqui ele já me especifica algumas coisas, né? Um pequeno resumo do modelo, qual é o modelo, qual o tipo de modelo que ele roda, né? O PMML, a especificação do software, o Spark, que na realidade é só o que estava na tela anterior, né? Mas o importante aqui é o seguinte. Aqui ele dá o esquema de entrada das minhas variáveis, né? Então eu tenho aqui quais são as minhas variáveis e quais os tipos que ela vai receber e qual a saída do meu modelo, né? Então, como é um modelo de predição, aliás, o modelo de classificação, eu passo essas variáveis aqui e ele vai exportar para mim, ele vai dizer para mim qual a classe a qual esse conjunto de dados pertence. Então aqui ele vai dizer para mim qual a classe através de uma string e aqui qual a precisão, qual a acurácia que ele tem em cima desse modelo, né? Aqui o RC Target. Então aqui me dá a classe. Esse primeiro item aqui me dá a classe e esse aqui me dá a certeza, a acurácia que ele tem nessa predição, né? Para eu fazer o modelo agora, aliás, para eu fazer o deployment do modelo, eu só preciso promovê-lo a um deployment space. No caso, clicando aqui. Assim que eu clicar aqui, ele vai puxar quais são os deployment spaces, aliás, quais são os spaces que eu tenho dentro do meu deployments, lá da minha aba, e eu vou simplesmente escolher. No caso aqui eu só tenho um, né, o JP. Mas se eu quisesse escolher outro espaço, eu posso criar um novo aqui direto, dar um nome e selecionar ele aqui depois. No caso, como a gente já criou, eu vou utilizar esse aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Só dar o promote. E assim que ele terminar, ele já vai estar disponível, vai aparecer aqui a mensagem de sucesso, e se a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado diretamente para o nosso deployment space que a gente acabou de criar. Caso você perca a mensagem saia e você não consiga clicar nela a tempo, não tem problema. Nessa tela aqui, a mesma forma de chegar nela é clicando aqui, ó, IBM Cloud Pak for Data, onde a gente vai voltar para a raiz do Watson Studio, e aí a gente clica aqui, Deployments. Aí a gente cai naquela tela base inicial do deployment e a gente só seleciona o space que a gente fez o deployment daquele modelo. Novamente estamos aqui. Então, o que aconteceu? Eu peguei o modelo que eu construí dentro do meu SPSS, do meu Modeler Flow, que estava lá salvo no meu ambiente do Watson Studio, e eu transferi ele para o meu ambiente de deployment. Então, todo aquele modelo agora ele está aqui. Ele não está mais no Watson Studio, ele está agora no meu espaço de deployment. Ele está sendo preparado para fazer um deployment através de uma API. Para eu fazer isso agora, é o seguinte, para eu liberar ele, deixar ele disponível através de uma API, de um endereço HTTP, o que eu preciso fazer? Tá vendo ele aqui? Aqui desse lado tem um foguetinho, que é onde a gente vai clicar e vai iniciar o processo de deployment, de disponibilização desse meu modelo. Então aqui ele está reclamando que eu não tenho nenhum Machine Learning Service associado ao meu Deployment Space. Não tem problema, eu só preciso vir aqui, clicar nesse azulzinho, Go to Space Settings, e aí fazer a associação. Basta eu clicar aqui, ele vai puxar da minha lista de serviços o meu WML, eu seleciono ele aqui e dou um Save.
Então aqui, agora nos settings, né, eu fui obrigado a configurar esse tipo de operação. Com isso feito, eu clico aqui em Assets, e aí ele mostra para mim quais são os meus assets, né, quais são os modelos que eu já tenho dentro do meu ambiente. E aí, agora sim, eu posso clicar aqui no foguete e ele vai preparar o deployment. Beleza. Então aqui existem dois tipos de deployment que eu posso fazer: online e batch. Online, eu vou disponibilizar o meu modelo através de uma API, onde eu vou fazer uma chamada para ela, passando alguns parâmetros, é claro, e ela vai me retornar uma predição. Batch é praticamente a mesma coisa, só que em batch a gente vai fazer por lote. Então a gente já vai ter um grande número de chamadas que a gente vai ter feito, e a partir de uma determinada quantidade, sei lá, por exemplo, 100 chamadas que eu já tenho, eu vou devolver a predição de todas, vou fazer todas de uma vez. Eu quero online deployment justamente porque eu quero a minha API, eu quero fazer uma predição e ter já essa resposta, né? Qual que vai ser o nome do meu deployment? Eu vou dar o nome de deployment 1. Descrição, novamente, opcional, não preciso colocar. E aí eu clico em Create. Então agora o que ele está fazendo é liberando uma API associando o endereço HTTP, de modo que a gente consiga acessar esse deployment, né? Acessar esse modelo. Vamos clicar aqui então. Aqui ele vai dizer para mim então qual o status da minha aplicação. Então está aqui, deployments, já está deployed. E aqui eu já consigo ver então qual o endpoint da minha API, né? Qual o endpoint do meu modelo. E para mim acessá-lo, eu vou precisar de uma credencial, né? Esse barrier token, que ele não me informa qual é. E para eu pegar esse cara aqui, a API key do meu Watson Machine Learning, eu preciso vir aqui, primeiramente no meu painel da IBM Cloud. Aí eu venho aqui em Manage, Access. E aí aqui do lado esquerdo, nesse menu, eu vou clicar em API Keys. E aí eu vou criar uma nova API. Então vou dar o nome de WML projeto exemplo. Vou ter essa API aqui, então eu vou copiar ela, vou jogar ela num bloco de notas, num Word, num Excel, seja lá o que for, a maneira como você for controlar isso, mas saiba que isso aqui é extremamente importante quando a gente for acessar o nosso serviço, tá? Salvo essa API aqui em algum lugar para usar mais tarde, volto para cá, e aí o que eu preciso fazer é só fazer uma chamada para esse endereço aqui, né? Ele já até me mostra aqui como que eu tenho que proceder para fazer essa chamada, né? Então, deixa eu pôr aqui em Python, que acho que é mais fácil de mostrar. Clicar aqui no Show More. Basicamente, então, você coloca a sua API Key nesse script aqui, nessa variável. Ele vai fazer primeiro uma requisição para esse endereço aqui, passando a sua API Key, que a gente pegou lá na plataforma, como parâmetro. Por que ele faz isso? Porque esse serviço a gente vai acessar com a API Key da plataforma e ele vai devolver um token para a gente acessar esse serviço específico. É uma forma de trazer mais segurança para a aplicação, tá, pessoal? Adquirindo esse token, então, eu posso agora configurar qual a entrada de dados do meu modelo, então quais os campos que eu vou colocar e quais os valores que esses campos possuem, e aí eu faço a chamada, eu faço a requisição para esse endereço aqui. Esse cara aqui é o mesmo que está aqui. E aí eu mando como parâmetro a minha entrada de dados aqui, e a autorização, que no caso é o token que eu peguei aqui, né, com a minha API aqui. Feito isso, ele vai retornar para mim uma predição e aí eu vou conseguir prever valores, eu vou conseguir classificar esses valores, tá? Vocês não precisam implementar esse script diretamente aqui, aqui que ele dá em curl, Java, JavaScript, Scala, ele tem uma aba de teste, exclusivamente para teste. Então a gente consegue colocar aqui quais são os valores de cada pergunta aqui. No caso, eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, que porque essas perguntas aqui elas só aceitam valores entre 0 e 4.
Clicando aqui em Predict, ele retornou para mim então uma predição. E ele retornou certinho aqui então o campo target com os valores, qual é a previsão, né? Qual é a classificação que esse conjunto de dados aqui retorna. Então, para esse conjunto de dados aqui que eu forneci, ele retorna para mim direito. Se eu trocar aqui para 1, esse cara para 1 e esse cara para 1, vamos ver se ele volta a outra coisa. Continua voltando direito. Vamos trocar mais aqui então. 1, 1 e 1. Agora mudou para administração. E aqui são as certezas que ele possui dentro do que foi informado, dentro das minhas classes, né? Então, qual é aqui qual é o dado que ele classificou, aqui a acurácia que ele tem nesse dado, e aqui o valor que ele previu para as outras classes, né? No caso aqui, né, fica bem claro que o valor da minha acurácia é o valor que eu tenho da minha classe que disparou, que possuiu o maior valor de confiança, né? No caso aqui ele até dá que as outras classes, uma delas são 0, resulta em 0, e somente uma delas dá em 0,22. Mas como é menor que o 0,77, ficou essa classe aqui, que é administração. Legal. Então aqui a gente já tem as informações, a gente já consegue testar corretamente o nosso modelo. Deixa eu só voltar para cá só um instante. O que é importante a gente ter para fazer, para manipular os nossos modelos, né? É importante que a gente tenha, então, o endpoint, que é a URL aqui, a URL que a gente vai fazer a predição. É importante que a gente tenha a API Key da plataforma, esse cara aqui, então, Manage, Access, API Key, Create IBM API Key, e a gente salva esse valor, que é o que a gente vai usar para fazer a chamada para o nosso serviço em nuvem. E o último valor que é importante aqui, se a gente vir aqui em Tree, deixa eu voltar, JP, e eu vim aqui em Settings, esse valor aqui é importante, o Space ID. Ele é importante caso eu queira fazer algum backup da minha aplicação, tá? Então, ele fica localizado exatamente aqui dentro do meu espaço em Settings. Dessa forma, se eu copiar ele e fazer uma requisição onde eu informe o meu Space ID, eu consigo fazer o backup do meu modelo, né? Ter pelo menos uma ideia de como ele funciona, do que tem dentro do meu Space. Isso é bem legal, tá, pessoal? Basicamente isso. Então, se eu voltar para cá em Deployments, eu vou ter acesso aos meus modelos, aos modelos que eu fiz deployment. Se eu voltar para cá no meu Space e em Assets, eu vou ter o meu modelo antes de estar disponibilizado, né? E aí, só clicar no foguete que ele vai fazer a disponibilização e mandar ele para cá. Bom, pessoal, basicamente é assim que funciona o deployment no WML. Então, se a gente tem um modelo lá no Watson Studio salvo, a gente promove ele para cá, para um espaço, e faz todo o processo de deployment. Para a gente acessar ele, só pegar a API Key, o endereço, o endpoint de predição, e o Space ID para a gente fazer backup. Mas para predição, só a API Key e o endereço do endpoint de predição já é suficiente. Espero ter ajudado nesse vídeo e muito obrigado, pessoal. Deixa o joinha. Até mais.